Hoje a gente vai conversar sobre SOP, Síndrome de Ovários Policísticos. A SOP é a patologia endócrina mais comum em mulheres em idade reprodutiva. Milhares de pacientes têm SOP e nem mesmo sabem disso. Então hoje a gente vai conversar sobre sinais, sintomas e tratamento da SOP. Vamos lá? Na SOP, os ciclos menstruais eles ficam irregulares e geralmente longos. Então, a paciente pode ficar longos períodos, 2, 3 meses ou mais, sem menstruar. Além disso, a paciente pode apresentar acne, pode apresentar oleosidade de pele, cabelo e queda de cabelo, sobrepeso e obesidade e aumento de pelos pelo corpo. A causa da SOP, ela não está ainda totalmente estabelecida, mas ela envolve fatores genéticos, fatores ambientais e também de estilo de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar então agora. A SOP, ela se manifesta porque ela é uma patologia, uma desordem metabólica. Então é uma alteração hormonal e metabólica que se caracteriza por essa anovulação crônica. Então eu costumo dizer que é um ovário um pouquinho preguiçoso, né? Preguiçoso porque ele não vai ovular regularmente, mensalmente, dentro daquele período esperado. Porque há uma alteração na liberação dos hormônios que regulam a nossa ovulação. Então o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai fazer um pico maior e vai ter um desequilíbrio entre LH e FSH, que é o nosso hormônio folicular. Então, a consequência dessa alteração é que o folículo ovulatório, ele tá lá se preparando para romper e para ovular, e ele não consegue estabelecer essa ovulação por causa do desequilíbrio entre o LH e o FSH. O folículo não se rompe e ele acaba se acumulando na periferia do ovário e fica aquela forma de colar de pérola que a gente vê tanto na ecografia, né? Que pode ser um indicativo de SOP. Além disso, a SOP ela vai apresentar então o aumento dos hormônios masculinos, que são os androgênicos, principalmente a testosterona e a androstenediona, e que leva àqueles outros sintomas, né, e sinais como acne, oleosidade de pele, de cabelo, queda de cabelo e o hirsutismo, que é o aumento de pelos pelo corpo. E por último, mas talvez o mais importante, a alteração metabólica que predomina na SOP é a resistência insulínica. E a resistência insulínica vai ser responsável por uma série de alterações e de sintomas que estão presentes na SOP, como a obesidade, o sobrepeso e também a dificuldade de perder peso. Pacientes com SOP muitas vezes também tem mais dificuldade, são aquelas pacientes super dedicadas, fazem direitinho o que a gente pede, os exercícios, controlam a alimentação e mesmo assim o peso não desce. A insulina, ela é um hormônio que atua como um fator de crescimento. Então, se ela tiver aumentada ou com o seu metabolismo alterado, como é no caso da SOP, ela pode sim dificultar, minar essa perda de peso e a pessoa realmente tem então uma dificuldade maior para perder peso. Com tudo isso que a gente viu, a SOP pode levar a alterações metabólicas que podem gerar consequências mais sérias para o nosso organismo no futuro. Então, além da obesidade, infertilidade, depressão e distúrbios do humor, pode levar também ao aumento do risco cardiovascular, síndrome plurimetabólica, quando aumenta a pressão, os triglicerídeos, a glicose, e levar realmente ao aumento do risco de ter diabetes tipo 2 e diabetes gestacional também. É bem importante frisar que as pacientes que têm SOP e engravidam, elas têm risco aumentado de diabetes gestacional e de abortamento também. Então é bem importante a gente controlar esses fatores metabólicos e acertar tudo isso antes mesmo da paciente engravidar. Ela aí vai ter então a chance de ter uma gravidez bem mais saudável, juntamente, claro, com o controle do peso. O tratamento da SOP, ele se constitui de várias etapas, né? Mas se eu puder deixar o recado mais importante aqui desse vídeo é mudança de alimentação e estilo de vida. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no tratamento da SOP, no controle da resistência insulínica e até mesmo do ciclo menstrual.
A gente sabe que pacientes com sobrepeso ou obesidade, e se a gente fizer elas só perderem peso, muitas vezes sem fazer nenhum outro tratamento, o ciclo vai voltar a regular e elas voltam às vezes até mesmo a ovular, baixando os níveis de glicose e de insulina. Então o tratamento é multidisciplinar. Eu gosto muito de associar e de chamar a nutricionista, né, as nossas queridas nutris e os preparadores físicos para nos ajudar a orientar a paciente. Porque a nutrição, claro, é tudo, né? E porque o exercício físico, ele vai ser muito importante para também orientar a perda de peso. Em relação ao exercício físico, a orientação é aquele treino intervalado, né? Intercalar musculação com bastante aeróbico. Pode ser aquele treino também intervalado de alta intensidade, mas é importante focar também no aeróbico nessa fase. A principal orientação da alimentação é reduzir tanto o açúcar, né, quanto os carboidratos refinados, porque eles vão dar um pico muito alto de glicose e vai estar como se fosse alimentando a resistência insulínica. E por falar então em resistência insulínica e glicose, um dos pontos-chave para o tratamento da SOP, do síndrome de ovários policísticos, são os sensibilizadores da insulina. O principal representante deles é a metformina. A metformina é utilizado como um antidiabético e para tratar então diabetes tipo 2, mas na SOP, além dele ajudar a controlar então essa resistência insulínica e deixar a glicose mais baixa, ele também vai servir como indutor da ovulação e acaba regulando o ciclo menstrual também. E a gente pode usar também a ajuda de alguns suplementos, como por exemplo vitamina D, ômega 3 e alguns antioxidantes. Mas a mensagem, o recado aqui importante é mudança de estilo de vida. E eu deixei por último para falar sobre o anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral sintético, ele pode ser utilizado como um coadjuvante no tratamento da SOP, mas é importante saber que quando a gente trata a SOP com anticoncepcional, ele não vai estar tratando as causas da SOP, e sim as consequências. Então ele vai de fato melhorar a acne, a pele, controlar os pelinhos, né, o hirsutismo e regular a menstruação, porque ele vai estar bloqueando todo o nosso eixo hormonal, tá tudo bloqueado. Mas as causas lá da SOP que levaram a toda essa alteração metabólica, a resistência insulínica e tudo mais, não vai ser tratado pelo anticoncepcional. Então, esse é um alerta, uma mensagem, porque não adianta estar usando anticoncepcional e achar que está tratando a SOP. A gente tem que pegar, então, todas essas orientações e, se for utilizar o anticoncepcional, também cuidar de todos os outros fatores, porque eles continuam aí acontecendo e minando o seu organismo e causando alterações que podem levar a consequências, então, mais sérias, como eu já citei anteriormente. E por último, o diagnóstico da SOP. Eu deixei para falar sobre isso agora porque eu atendo todo dia pacientes que chegam com ultrassom ginecológico, com cistos nos ovários, achando que tem SOP. E na verdade não é toda paciente que tem SOP, né, que vai ter cistos no ovário, não são todas as pacientes que têm cistos no ovário que têm SOP, e não são todas as pacientes que têm acne, ciclos irregulares e hirsutismo que têm SOP. Então o ultrassom, ele é um método coadjuvante, tem que ser aquele aspecto de ovário em colar de pérola, que eu expliquei antes para vocês, para a gente poder então fechar um diagnóstico de SOP. Mas o diagnóstico de ovários policísticos, ele se dá predominantemente pela clínica. Então tem que ser uma conversa muito atenta com o seu ginecologista para todos esses detalhes que a gente conversou e também exames laboratoriais que nos ajudam bastante. E aí sim, então, a gente vai poder ter feito o diagnóstico de SOP e o diagnóstico diferencial com outras patologias que podem ser parecidas com a SOP. Então, meninas, se vocês se identificaram com algum desses sintomas, com alguma das questões que eu comentei aqui, talvez você tenha SOP, tá? É importante saber que a SOP tem tratamento, o prognóstico é excelente e tendo todas as medidas corretas e mudança do estilo de vida, vocês vão conseguir controlar, sim, essa síndrome de ovários policísticos, a acne, o hirsutismo e regular o ciclo de vocês, tá bom? Então, um abraço, até a próxima!